Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula de dramaturgia. Aqui nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o conceito de dramaturgia, ação dramática, conflito, fazer um breve histórico sobre a escrita dramatúrgica e estudar o modelo de construção conhecido como a jornada do herói. Então vamos começar? Podemos iniciar com a seguinte questão: o que é dramaturgia? Bem, dramaturgia é o ofício de escrever um texto para que o mesmo seja encenado em uma peça teatral. O termo dramaturgia em grego significa escrever drama. Já drama significa ação. Além desse ato de escrever, a palavra dramaturgia também pode ser usada para se referir ao texto teatral em si ou ao conjunto de técnicas voltadas para a construção desse texto. Como podemos ver, a palavra ação é fundamental para se entender o gênero dramático e diferenciá-lo dos outros gêneros, o lírico e o épico. No gênero lírico, o autor preza pela descrição subjetiva dos sentimentos, sem dar muita importância ao tempo cronológico ou à ação. No épico, a história é essencialmente narrada, contada sobre o ponto de vista de alguém que não está vivendo a ação naquele momento. Já no gênero dramático, a ação é testemunhada pelo espectador ou leitor no momento em que está acontecendo. Assim, se a sua história é focada, por exemplo, em um roubo, seria preciso ver cada etapa desse roubo acontecendo e não apenas narrar sob o ponto de vista de alguém. Mas isso levanta a seguinte questão: toda ação pode ser considerada uma ação dramática? Aqui vamos ficar com o conceito trazido pelo filósofo alemão Hegel. Segundo ele, o drama apresenta uma ação que tem como base a pessoa moral, e os acontecimentos nascem da vontade interior e do caráter do personagem. Isso acontece para que o espectador se identifique não apenas com as circunstâncias palpáveis da história, mas também, e até principalmente, com as motivações interiores do personagem. Voltando ao exemplo de antes, se escrevermos uma história sobre um roubo, interessa saber quais os fatores internos que motivaram os personagens a se envolver nesse enredo. Eles foram motivados pela inveja? Pelas necessidades socioeconômicas? Pela vingança? Todas essas camadas refletem o caráter e a vontade interior dos personagens. No entanto, Hegel adiciona mais um elemento essencial à composição do drama. Segundo ele, o drama se configura em uma ação representada não de forma pacífica, mas sim por meio de um conflito de circunstâncias, paixões e caracteres que caminham até o desenlace final. Dessa forma, podemos entender que a ação dramática é aquela que leva a um conflito, ou seja, a um embate de vontades. Ainda no nosso exemplo sobre a história do roubo, ainda que nós tenhamos todos os elementos do enredo devidamente fundamentados na vontade consciente dos personagens, se durante a história o roubo for executado sem nenhum obstáculo que se oponha a essa vontade, não teremos drama. Nessa história, por exemplo, poderíamos ter um investigador de polícia determinado a frustrar o plano dos assaltantes, ou então um cúmplice do protagonista que decide se voltar contra os outros ladrões, ou qualquer outro personagem movido por uma vontade oposta que gere um conflito à vontade previamente estabelecida. Todos esses conceitos de conflito e ação dramática trazem à minha cabeça uma ideia: o movimento. Eu acredito que uma boa construção dramática requer do artista a ideia de movimento, seja ele interno ou externo. Em cada cena, em cada arco dramático e na peça como um todo, é preciso ver o personagem se mover do ponto A ao ponto B. Essa movimentação pode ser interna, com o personagem aprendendo coisas novas, mudando de opinião, entendendo seus sentimentos ou encontrando outra perspectiva sobre a vida. E esses movimentos internos se refletem em movimentos externos, ações motivadas pela vontade que vão dar seguimento ao enredo da peça. E assim, movimentos internos e externos agem de forma cíclica para que possamos chegar ao desenlace final da peça. Nessa segunda parte, nós iremos fazer um pequeno recorte histórico
destacando alguns momentos importantes para a construção da técnica dramatúrgica no Ocidente. E claro, esse recorte remonta às peças escritas na Grécia Antiga por volta do século V a.C., as tragédias e comédias. Dentre os nomes mais conhecidos desse período estão alguns autores cujas obras chegaram até o dia de hoje. São eles Sófocles, Ésquilo, Eurípides e Aristófanes. O fato dessa produção ser referenciada até hoje se deve muito a uma outra obra da época, a Poética de Aristóteles, que foi provavelmente um dos primeiros tratados sobre artes a serem escritos. Na Poética, Aristóteles analisa a produção teatral da época e tenta criar postulados sobre como seriam as tragédias ideais. Dentre os inúmeros conceitos que ele define, 2 se destacam por reverberar até hoje, principalmente nas produções teatrais e cinematográficas. O primeiro deles é a unidade da ação, segundo o qual a peça deve ter início, meio e fim, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre as ações e sendo concluída em si mesma. O segundo deles é a catarse, que Aristóteles define como uma espécie de descarga emocional, a qual iria purificar o espírito humano por meio do seu caráter elevado. Ele coloca a catarse como um dos principais objetivos da peça trágica. Outro ponto interessante para nossa análise ocorre na Itália por volta do século XV, quando surge a Commedia dell'arte. Esse era um teatro popular feito por trupes itinerantes, que geralmente se apresentavam na rua ou em praças públicas, mas ocasionalmente nas cortes também. A Commedia dell'arte nos apresenta 2 pontos de grande importância para o desenvolvimento dramatúrgico. O primeiro é a flexibilidade do texto. Para falar a verdade, a maioria das encenações de Commedia dell'arte nem sequer tinha texto escrito. O mais comum era que o grupo utilizasse um canovaccio, que era um pequeno roteiro com as principais ações que deveriam acontecer no enredo da peça. A partir desse roteiro, os atuantes podiam improvisar à vontade, colocando falas, gestos, músicas, acrobacias e o que mais eles achassem interessante. O segundo ponto de interesse é o uso que essa dramaturgia não escrita da Commedia dell'arte faz de personagens arquetípicos. Os arquétipos são personagens que representam um modelo de comportamento ou papel social. Cada integrante da trupe se especializava em representar um desses personagens. Podemos citar como exemplo o Arlequim, que é o arquétipo do empregado ágil, malandro e trapalhão, mas haviam muitos outros. Claro, não podemos falar de dramaturgia sem mencionar William Shakespeare. É muito importante notar que ele escrevia peças populares que navegavam de forma brilhante entre a comédia e o drama, demonstrando a sua incrível versatilidade. Mais do que escrever histórias cativantes, Shakespeare se aprofundava em seus personagens e dava uma grande carga poética a cada diálogo. Com ele, aprendemos a lição de que devemos nos preocupar não apenas com o que a história conta, mas também com a forma como ela é contada. Nossa próxima parada é na Rússia do século XIX, quando os trabalhos do encenador e diretor Konstantin Stanislavski ganharam notoriedade, encenando as dramaturgias de Anton Tchekhov. Tchekhov foi um autor que escreveu dentro da escola naturalista, e seus textos foram a base para que Stanislavski desenvolvesse sua pesquisa sobre método de atuação realista. Tchekhov escrevia cenas cotidianas, onde cada fala era carregada de inúmeras camadas de subtexto, fazendo com que os atuantes precisassem se debruçar sobre o texto e as ações descritas para construírem seus personagens realistas. Nosso último tópico desse recorte está situado no século XX, na figura do encenador e dramaturgo Bertolt Brecht. Influenciado largamente pelos contextos históricos em que viveu, como a Primeira Guerra Mundial e a ascensão do nazismo na Alemanha, Brecht busca criar um teatro que, diferente do teatro catártico grego, faça o espectador refletir sobre a sua própria condição, sem necessariamente cair em arroubos emocionais, desenvolvendo um pensamento crítico.
Para isso, ele vai usar diversas técnicas diferentes, como por exemplo a fragmentação da cena, a quebra do ritmo narrativo, o uso de música e poesia durante as cenas e outros. É importante perceber que nesse momento as técnicas de dramaturgia e encenação já se encontram totalmente interligadas, para que a peça possa de fato atingir os seus propósitos estéticos e ideológicos. Além desses, existem muitas outras escolas e estéticas dramatúrgicas, como por exemplo o surrealismo, o simbolismo, o melodrama, o teatro do absurdo e etc. Eu espero que esses tópicos te inspirem a pesquisar mais e descobrir novas referências. A jornada do herói é uma estrutura baseada em características recorrentes de diversas histórias contadas desde a antiguidade por diferentes culturas. Foi apresentada inicialmente por Joseph Campbell no livro O Herói de Mil Faces. Ele analisou narrativas mitológicas de diferentes culturas, passando pela Grécia, pelo Oriente e até mesmo pela mitologia cristã, e desenvolveu a teoria do monomito, segundo a qual todos os mitos em todas as culturas teriam características narrativas semelhantes, as quais ele dividiu em 17 etapas diferentes. Algum tempo depois, o autor Christopher Vogler adaptou a teoria do monomito para guiar narrativas mais contemporâneas e reduziu de 17 para 12 etapas. Então vamos conhecer um pouco mais de cada uma dessas etapas da jornada do herói? A primeira etapa é o mundo comum. Temos aí a ambientação inicial, que mostra quem é o personagem em uma vida totalmente comum. Aqui, a natureza do personagem é exibida para que o público possa encontrar pontos de identificação com ele. A segunda etapa é o chamado à aventura. O personagem se depara com um conflito, com um chamado para uma missão que o tira do seu mundo comum. É um desafio que o obriga a experimentar coisas novas. Depois disso vem a recusa ao chamado. Movido por hesitações e conflitos interiores, em um primeiro momento o herói recusa o chamado que recebeu, porém esse chamado continua a incomodá-lo. Em seguida temos o encontro com o mentor. Para sair desse impasse, o herói precisa de ajuda. Ele encontra o seu mentor, que dará a ele o que for necessário para que ele enfrente o desafio que foi proposto. Temos então a travessia do primeiro limiar. O herói está pronto para cruzar o limite entre o mundo que conhece e o mundo novo no qual precisa adentrar. Esse mundo não precisa ser um local físico de fato, apenas algo desconhecido para o personagem. A sexta etapa é chamada de provas, aliados e inimigos. O herói se depara com diversos desafios menores que vão testando suas habilidades para os desafios maiores que estão por vir. Assim, ele descobre quem são os seus aliados e quem são os seus inimigos. Em seguida, temos a aproximação da caverna secreta. Nesse ponto, o herói faz uma espécie de pausa e enfrenta novamente os medos que o impediam de começar sua jornada. Essa pausa mostra para o público a magnitude do desafio que ainda está por vir. Depois vem o momento da provação. Essa é a etapa pela qual o personagem precisa passar para cumprir o seu destino, usando tudo o que ele aprendeu ao longo da jornada. Pode ser um teste físico de extrema dificuldade, um confronto com um inimigo ou até mesmo um conflito interior. Essa provação tem um significado de transformação para o personagem. A nona etapa é a recompensa. Depois de passar por inúmeros desafios, o herói recebe a sua recompensa. Ela simboliza a sua transformação em uma pessoa mais forte. Temos então o caminho de volta para casa. Ao retornar ao mundo comum, o herói vive um momento de reflexão. Talvez ele precise escolher entre uma realização pessoal ou o bem coletivo maior. Em seguida, vemos a ressurreição. Esse é o ponto mais alto da história. É o momento em que o inimigo ressurge para uma última batalha de forma inesperada. Esse desafio vai muito além da vida do próprio herói, representando perigo para todos os que estão à sua volta. É nesse momento que ele destrói o inimigo definitivamente. Por fim, temos o retorno com o Elixir. É a chegada do herói ao seu local de origem,
e simboliza o seu sucesso, conquista e mudança. Fica claro que as coisas nunca mais serão as mesmas. Ele agora é um ser diferente. É importante ressaltar que a jornada do herói é apenas um modelo e não uma regra. Ela não é capaz de abarcar em si todas as complexidades das narrativas contemporâneas. E nós podemos e devemos buscar a sua desconstrução, criando novos guias para a construção dramatúrgica. Chegamos ao final da nossa aula introdutória de dramaturgia. Devemos sempre lembrar que todo o nosso estudo e as nossas referências acumuladas são apenas um ponto de partida. Não existe uma receita de bolo para escrever uma peça de teatro. Use essas e outras informações para despertar a sua criatividade, mas quando elas não servirem, busque outros caminhos. Eu espero que essa aula tenha te inspirado a produzir, então agora é hora de colocar a caneta na mão e as mãos na massa. Mas isso é bem metafórico, viu? Hoje em dia dá para escrever uma dramaturgia até mesmo pelo celular. Um abraço e até a próxima!